Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre suspensão de CNH. Isso mesmo, resolvi falar sobre um assunto que atormenta a maioria dos condutores. Em relação a esse assunto existem várias dúvidas, existem vários detalhes que eu vou explicar todos aqui. Vou procurar abranger esse assunto ao máximo, não vou cotar nada, eu vou explicar todo o assunto. Mais à frente eu vou mostrar um gráfico mostrando a pontuação, como se calcula, como se verifica, que é muito importante que vocês tenham isso por escrito, principalmente vocês que trabalham com recursos de multas. Eu tenho esse gráfico daí, foi um exemplo que eu criei, e eu mostro sempre para o condutor, para que ele aprenda a monitorar essa pontuação aí, para que ele entenda como contar, como se contam esses pontos, como é essa escala de tempo dessa pontuação aí. Então, nada melhor do que você ter um exemplo. No meu escritório eu tenho esse exemplo aqui. Se vocês quiserem criar o de vocês, fiquem à vontade. Mas eu acho muito interessante, porque o que eu percebi durante esse tempo de trabalho é que quando eu explicava, apenas falando, são tantos pontos, é de tanto e tanto tempo, eles às vezes balançavam a cabeça assim, ah tá, entendi, mas no fundo não entendiam nada. Tá? Porque eles ficavam sem saber nem como perguntar. Sabe quando a pessoa não tem dúvida porque ela não entendeu nada? Então ela não tem nem o que perguntar. Então, resolvi fazer por escrito e explicar de uma forma bem abrangente, bem detalhada. E aí eu percebi que o condutor começou a entender o que estava acontecendo. E quando ele me ligava para falar sobre alguma infração, ele já tinha entendido sobre o que se tratava, por quanto tempo ela tinha validade, enfim, isso é muito importante. A informação é muito importante. E a responsabilidade de informar bem é nossa. A gente não tem que partir do princípio que o condutor tem que entender o que a gente está falando. Se ele não entender, a responsabilidade da comunicação errada é toda nossa, tá? Então, gente, é muito importante partir do princípio que o condutor não entende nada. Mesmo aqueles que chegam no seu escritório dizendo que estão entendendo alguma coisa. Porque muitas vezes, isso acontece muito também, eles têm informações erradas. Porque pior do que chegar sem saber nada é quando o cliente chega no seu escritório com informação errada. Porque ele chega achando que sabe tudo que ele está falando, e quando você vê, são notícias, é algo que alguém disse, que ele leu e que realmente não tem mais validade, ou então não é bem assim, houve uma interpretação errada. Então, nós somos responsáveis por deixar o cliente informado. Se a informação chegasse até o cliente de forma correta, evitaria muitos processos de suspensão, evitaria, às vezes, muito descrédito no trabalho de alguns profissionais, tá? E outros problemas, né? Mas por que eu resolvi também falar sobre a questão da suspensão da CNH? Porque é um assunto moderno, porque é um assunto polêmico, porque existem vários detalhes aí. E além desse gráfico, mais adiante eu vou mostrar aqui nesse vídeo como é que faz para monitorar a CNH. Como você deve fazer para periodicamente verificar a sua situação. Isso é muito importante. Você mesmo, condutor, pode verificar como está a condição da sua CNH. De mês em mês, ou semanalmente, ou de 2 em 2 semanas, não importa. E é muito importante que você saiba disso. Vou falar também aqui sobre erros de interpretação de vários detalhes da suspensão. Erros de informações desencontradas aí. A minha ideia aqui é esclarecer. E esse vídeo ele vai estar completo. Eu vou estar falando sobre tudo isso com você. Ele serve tanto para o condutor quanto para o profissional que já trabalha com recursos de multas. A minha ideia aqui é esclarecer. Hoje em dia, perder a CNH é muito pior do que há tempos atrás. Porque há tempos atrás, quando se atingia o condutor comum, cidadão comum, você inibia o direito de dirigir, também era muito ruim. Tirava a liberdade de ir e vir, de repente atender uma emergência, ir a um médico, ir para o seu local de trabalho, o deslocamento, esse deslocamento que tem muitas pessoas que trabalham num município diferente de onde residem. Então,
quando perdi o direito de dirigir, realmente era um transtorno. E para os profissionais, taxistas, motoristas de van, de ônibus, enfim. Mas hoje em dia é muito mais agravante, porque a quantidade de pessoas que dirige para levar o sustento para a sua casa, que tem como o volante, como o meio de sustento familiar, aumentou e muito, e aumenta a cada dia que passa. Muitas pessoas ficaram fora do mercado de trabalho e acharam como solução dirigir por aplicativos. E cada dia mais pessoas estão fazendo isso. E às vezes até pessoas jovens que poderiam estar fazendo outra coisa, né, estudando para outra, em outra área, resolveram trabalhar como motorista de aplicativo. Nada contra, tudo bem. Porém, essas pessoas têm que tomar um cuidado enorme com a CNH. Antes, a quantidade de profissionais atingidos era muito menor, é isso que eu quero dizer. Agora é muito grande. A quantidade de carros que existem na rua aí, por aplicativos, é muito grande. Então, gente, tem que se tomar muito mais cuidado. Porque ficar 6 meses, 1 ano, 2 anos sem dirigir, significa uma demissão, né? Porque a pessoa vai ter que trabalhar com outra coisa. E às vezes, a pessoa está com prestação. Muitos condutores de aplicativo compraram carro, estão pagando a prestação do carro para poder continuar trabalhando, trocaram de carro e imagina que transtorno muito maior. Além do sustento, além da falta de sustento, ainda vai ficar com uma dívida. Então, é muito sério essa questão da CNH. E, como se não bastasse essa situação, nós temos ainda o agravante de ter muitos mais radares, tá, na cidade do que tinha antigamente. Porque antigamente existiam menos motoristas, o índice de acidentes era menor, eram menos pessoas dirigindo, menos estradas, e hoje em dia tudo isso aumentou. E a legislação foi obrigada a ficar mais rígida. Inclusive, antigamente, não existia lei seca. Antigamente não era obrigatório utilizar cinto de segurança. Então, como modificou o Código de Trânsito Brasileiro? Como as leis modificaram? Isso para a nossa segurança. É claro que com a lei seca, o índice de acidentes por questões de álcool diminuíram muito. Isso daí são estatísticas comprovadas. Então, só que, ao mesmo tempo que temos toda essa melhoria em relação à segurança, aumentaram também a quantidade de processos de suspensão CNH, pela rigidez maior também. Então, é muito sério esse assunto, volto a dizer. Então, vamos lá. Se você está gostando desse vídeo, dá um like aí. E se você tiver alguma dúvida depois que você vê esse vídeo aqui, pode mandar o seu comentário relacionado a qualquer questão dessa que eu vou falar aqui para vocês, tá? A minha ideia aqui é ajudar tanto os condutores quanto a quem trabalha com recursos de multa. A questão é, em quantos pontos a minha CNH pode ser suspensa? Então, eu vou mostrar para vocês aqui o que fala o artigo 261 do CTB. Não precisa decorar não, tá, gente? Não precisa ninguém decorar artigo 261, nenhum artigo do CTB. Isso se consulta. Mas eu estou colocando aqui para que vocês saibam da onde que veio isso, né? CTB é o Código de Trânsito Brasileiro. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos. Inciso 1. Sempre que o infrator atingir a contagem de 20 pontos no período de 12 meses. Vou explicar também para vocês o porquê dos 12 meses, mais adiante. Inciso 2. Por transgressão às normas estabelecidas neste Código, cujas infrações prevêem, de forma específica, a penalidade de suspensão do direito de dirigir. O que significa isso daí? Esse segundo inciso diz o seguinte:
Se o condutor cometer infrações mandatórias, ou seja, infrações que por si só já tem como penalidade a suspensão do direito de dirigir, então ele está caindo ali no inciso 2. Ele receberá uma carta de suspensão. E que infrações são essas? Temos várias. Eu vou falar sobre duas. Artigo 218, inciso 3, fala sobre dirigir, conduzir o veículo acima da velocidade permitida em mais de 50%. Estou falando com as minhas palavras. A penalidade relativa a esse artigo e a esse inciso já é a suspensão do direito de dirigir. É uma multa considerada mandatória. Outra, conduzir motocicleta sem capacete. Significa também que a penalidade, tá, está lá no CTB, já é a suspensão do direito de dirigir. São multas mandatórias. Então, se você ouvir falar sobre multas mandatórias, são as multas que têm por si só como penalidade a suspensão da CNH. Tá bom. E no inciso 1 daquele artigo, você disse o seguinte, que a suspensão se dará, vamos voltar aqui, sempre que o infrator atingir a contagem de 20 pontos no período de 12 meses. O que tem a ver esses 12 meses? Esses 12 meses é por quê? Por que não fala no período de 1 ano? Porque quando se fala 1 ano, normalmente se acredita em que 1 ano vem de janeiro a dezembro. 2018, janeiro de 2018 a dezembro de 2018. 2019, a mesma coisa. Então, o período anual é de janeiro a dezembro. 12 meses não. 12 meses pode ser em relação ao início de qualquer mês. Eu vou mostrar agora para vocês o que quer dizer isso aqui. Vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui esse gráfico de pontuação da CNH. Então, nesse gráfico aqui, vocês podem ver que eu tenho janeiro, fevereiro, março, abril, maio no eixo horizontal. Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Percebam. E depois eu coloquei janeiro. E eu fiz isso de propósito, que é justamente aquele exemplo que eu falei para vocês, que eu uso lá no meu escritório, tá? Então, no eixo vertical eu coloquei as multas e a natureza das multas. O que significa a natureza das multas? Pela pontuação, tá, pessoal? Ela tem natureza leve, são 3 pontos, natureza média, são 4 pontos, natureza grave, 5, gravíssima, 7 pontos. Então, essa pontuação aqui é que você tem que tomar cuidado para não ter a sua CNH suspensa. Então, vamos lá. Nesse meu exemplo aqui, o condutor em janeiro cometeu uma infração em 10 de janeiro de 2018. Uma infração leve, tá? Vocês vejam que a leve é a linha azul. E em fevereiro ele não cometeu nenhuma infração. E em março ele cometeu 2 infrações. Uma no dia 20 de 3 de 2018, uma infração média, tá? A linha amarela. E outra infração média em 25 de 3 de 2018. Passou março, veio abril, maio, junho, julho, agosto, tudo bem. Quando chegou em setembro, no dia 16 de 9 de 2018, ele cometeu outra infração média, de natureza média, então, que é a amarela. Então, vocês podem ver aí que mais 4 pontos para a CNH dele. Em outubro, ele não cometeu infração nenhuma, em novembro também não, e em dezembro também não. Só que o que aconteceu? Em janeiro de 2019, no dia 8 de janeiro, ele cometeu uma infração gravíssima, que é a da linha vermelha. Isso, pessoal, significa o seguinte, que durante esse período aqui, ele
cometeu infrações que somadas totalizam 22 pontos. Mas, Carla, o ano é de janeiro a dezembro, por isso que não é anual, por isso que não está escrito período anual, está escrito período de 12 meses. Então vamos voltar à primeira infração. A primeira infração foi 10 de janeiro de 2018 e a última infração foi 8 de janeiro de 2019. 12 meses para que essa primeira infração caia de 10 de janeiro de 2018, ela só vai cair, né, em 10 de janeiro de 2019. O período de 12 meses dela é de 10 de janeiro de 2018 a 10 de janeiro de 2019. E ele cometeu a infração em 8 de janeiro de 2019. Significa que ele cometeu essa infração 2 dias antes da primeira infração perder a validade para a pontuação. Aqui ele cometeu infrações e a soma deu 22 pontos. Se ele cometesse essa última infração aqui no dia 11 de janeiro de 2019, significaria o quê? Que ele não teria um processo de suspensão, que ele não receberia a carta do processo de suspensão. Porque aí, a primeira multa de 2018, aquela leve de 10 de janeiro de 2018, perderia a validade. Então, ele teria, no caso, 19 pontos. Então, é assim que se conta a pontuação. E outra coisa, independente se a multa foi paga ou não, ela vale durante 12 meses. Naquele período de 12 meses, ela continua valendo. Muito condutor acha que quando paga a multa, porque no caso ele recebeu alguma informação errada, ele acha que a multa perde a validade quando ele paga. Nesse meu exemplo aqui, desse condutor, eu estou considerando que todas as multas estão pagas. Até porque a maioria dos processos de suspensão que eu faço, as multas estão pagas. Não tem multa nenhuma com bloqueio, sem ser paga. Muito difícil eu pegar um processo onde tem alguma multa que não esteja paga. Até porque são normalmente de infrações que foram cometidas há anos atrás e que as pessoas até venderam, se desfizeram do veículo, venderam e aí elas já pagaram esse débito aí, tá? Só não fizeram recurso de multa, o que eu volto a dizer é super importante. Então, pessoal, não adianta pagar e o pagamento, achando que esse pagamento vai resolver a questão da suspensão. É assim que se conta de 12 em 12 meses. Da mesma forma que, voltando ao nosso exemplo, essa segunda infração, 20 de 3 de 2018, ela só vai deixar de valer em 20 de 3 de 2019, tá bom? Então, pessoal, é muito sério. Aprenderam a contar? Espero que sim, tá? Vou falar aqui sobre outra questão. Outra questão muito séria em relação ao processo de suspensão. Muitas pessoas chegam no Detran reclamando, estressadas, porque dizem o seguinte: eu não recebi essa infração na minha casa. Aí, o profissional do Detran explica o seguinte, o funcionário: olha, você não recebeu, tem que ver nos correios o que aconteceu e você tem que ir no órgão que enviou a infração. Poxa, mas não entendi. Por quê? A carta de suspensão veio para minha residência. Então, pessoal, eu vou explicar aqui para vocês de uma vez por todas. A infração, quem imputou a infração para vocês, tá? Foi o órgão responsável por aquela via. Por exemplo, dentro do processo de suspensão, você pode ter infração da prefeitura, no caso do Rio de Janeiro, SMTR, você pode ter infração da Polícia Rodoviária Federal, do DENIT, você pode ter várias infrações em conjunto, somadas, de vários órgãos. O Detran envia para você a carta do processo de suspensão porque ele é responsável pela pontuação da sua CNH, tá? Então, o que acontece? Em relação ao não recebimento
da infração na sua residência, isso pode significar duas coisas. Ou porque houve um extravio, e aí isso realmente tem que ser verificado no correio, ou na empresa responsável pelo envio disso daí, das infrações, conforme a funcionária ou funcionário do Detran respondeu. Ou então, você pode ter o endereço do veículo cadastrado, do veículo que, no caso, está dentro daquela infração, diferente do endereço que está cadastrado a sua CNH. Entendam o seguinte: o endereço cadastrado do veículo é diferente do endereço cadastrado da CNH, quando você não atualiza. Então é sempre importante, quando você tem um veículo, que você atualize o endereço dele. Mantenha sempre atualizado. Da mesma forma que você tem que manter para o Detran um endereço atualizado da sua CNH. Essa diferença de endereços é que pode dar problemas, porque o Detran envia para o endereço que está cadastrado a sua CNH. E o órgão responsável pela infração envia para o endereço que está cadastrado o veículo. Então, caso você tenha um veículo cadastrado no endereço e você mude de local, você tem que mudar o endereço, fazer uma alteração de dados para esse veículo, para que não haja esse tipo de problema. Então, essa questão do endereço é muito séria e acontece muito. Então, é importante que você tenha sempre atualizado o seu endereço, tanto do veículo quanto da sua CNH. Isso daí, espero que tenha ficado entendido, tá? Para todos vocês. E como eu já disse, se tiver alguma questão, pode comentar aqui, que eu vou procurar responder a todos vocês, tá bom? Vamos falar então agora, mostrar para vocês como faz para monitorar a CNH. É um serviço que eu faço, que a maioria dos profissionais que trabalham com recurso de multas fazem também. Mas você, condutor, pode fazer também, independente disso. Eu ensino aos meus clientes a fazer e às vezes eles me enviam alguma coisa. Cara, recebi, estou com essa infração aqui no meu prontuário. Você pode ver para mim? E eu vou verificar. A questão de ensinar ao condutor a ver, a verificar, não quer dizer que ele não vá fazer o recurso de multas com você, não. É só para que ele possa ter noção, para que ele possa realmente monitorar essa pontuação. Procurar ter mais cuidado e fazer o recurso de multa em tempo hábil. A não ser que ele diga para você: não, eu não quero ficar monitorando a minha CNH, monitora você. E aí você vai cobrar um valor para isso, porque afinal de contas, você é um profissional e você vai perder hora, né? Hora trabalhada fazendo esse tipo de consulta, né? Imagina você fazer esse tipo de consulta para 100 condutores, né? Vai ficar muito complicado. É importante que você ensine isso para ele. É importante você que trabalha com recurso de multas, passe esse tipo de informação para o seu cliente. Eu vou mostrar agora para vocês aqui, eu vou sumir um pouquinho do vídeo, para que vocês vejam, tá? Eu vou entrar direto aqui no computador, no site, para que vocês vejam como é que faz isso daí, tá bom? Eu entrei aqui no site do Detran, tá? E estou verificando aqui. E esse site do Detran, tá? Se vocês não souberem o site, não precisa decorar. Vai no Google, em qualquer pesquisador desses aí, e dá uma olhada, bota Detran RJ, que você vai conseguir encontrar, tá? Eu falei Google porque é o mais comum, né? Bota Detran RJ, você vai sair nessa página aqui. Então, como você faz para monitorar a sua CNH? Então, quando você abre o site do Detran, né, a página do Detran, vem isso aqui, tá? O inicial é isso aqui, mostra várias coisas para você, né, várias situações. Aí, o que você vem aqui no menu superior, como você faz? O que você faz? Vem aqui no menu superior e vai em habilitação. Em habilitação, você clica
E vai aparecer um menu lateral na sua esquerda, onde vai mostrar aqui no menu habilitação o que você precisa fazer para consultar a sua CNH. Então você vem com o mouse até consultas, tá? Tem agendamento, serviço, consultas e vai em pontos. Clica e aí, quando chegar nessa fase, nessa tela aqui, você vai preencher aqui o número do seu CPF, tá? O número da sua CNH e o seu estado. E vai clicar aqui, né, para dizer que você não é um robô. Então, eu vou fazer isso, tá, com a minha CNH, tá, pessoal? Vou fazer aqui com a minha CNH para que vocês vejam o que acontece logo depois, tá bom? Tá? Escolhi Rio de Janeiro e pronto. Agora eu vou clicar em consultar. Então aqui está a minha situação, tá vendo? Consulta da pontuação. E aqui você vai verificar o seguinte, tá? Aqui, esse primeiro quadro aqui, ele mostra para vocês, tá? Infrações pontuáveis e mandatórias e a quantidade de autos de infração. Tá? Então, aparentemente eu não tenho nada aqui. Nenhum ponto. Bom? Nenhuma infração mandatória. Lembra que as infrações mandatórias são aquelas que, por si só, já remetem a um processo de suspensão. Então, vamos lá. Consulta de todas as infrações. O primeiro é a consulta da pontuação, tá? E o segundo é a consulta de todas as infrações. O que significa isso? Se eu tivesse alguma infração aqui que tivesse transitado em julgado, o que é transitar em julgado, Carlos? Transitar em julgado são infrações que o período de fazer defesa e recurso já passou. Então, passado esse período, aquela pontuação fica no seu prontuário. Então, as infrações transitadas em julgado, ou seja, onde já houve o término do processo administrativo, ficam ali, já está fechado. Então, você já tem aquela pontuação na sua CNH. Se eu tivesse essa pontuação, iria aparecer aqui nesse primeiro quadro aqui da consulta da pontuação. Mas, o que acontece? O que eu tenho, na verdade? Eu tenho todas as infrações aqui nesse segundo quadro, eu não tenho nenhuma infração transitada em julgado. Esse segundo quadro aqui é o que você deve prestar mais atenção, porque aqui estão as consultas de todas as infrações, tá? Para o primeiro quadro, só vai estar ali escrito as infrações que já transitaram em julgado, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho aqui todas as infrações dos últimos 5 anos, tá? Nessa primeira linha aqui, na consulta de todas as infrações, que é esse segundo quadro aqui. Então, eu tenho um auto, tá? E esse auto foi suspenso. Nos últimos 12 meses, eu tenho um auto e esse auto foi suspenso. Isso significa o seguinte, na verdade, esse auto, ou seja, essa infração é a mesma. Porque quando ele conta o período de 5 anos, ele está contando esses últimos 12 meses, tá? Se aqui, nesses últimos 5 anos, eu tivesse 2 infrações e uma eu não tivesse transitado de julgado, e tivesse sido acima dos 12 meses, ou seja, uma infração de 2017, e tivesse transitado de julgado, aqui iriam aparecer na quantidade de autos iam aparecer 2, tá? Porque os últimos 5 anos ele pega também todas as infrações dos últimos 12 meses. Ele pega dos últimos 12 meses e os 4 anos anteriores, tá bom? Aqui só está aparecendo uma, por quê? Porque é a mesma que eu tenho aqui.
a mesma que eu tenho nos últimos 12 meses. Aí ela está contando ali. Então, na verdade, meu prontuário está zerado. Então, vamos lá. Todas as infrações pontuáveis nos últimos 12 meses. Aí aqui, para você verificar, tem essa ampulheta aqui. Então, você vai clicar nessa ampulheta, tá? E aí você vai ver que infração é essa. Bom, eu tenho a infração, o veículo, e ela está com efeito suspensivo. E tem um número de processo aqui. Por quê? Porque foi feito um recurso. Na verdade, esse veículo não era meu, e ele foi, e eu estava dirigindo ele nesse dia daí. Tá bom? Então, pessoal, é assim que se verifica. Tá? Então, a infração está suspensa. O que significa isso? Ela está ainda em recurso. Se por acaso eu ganhar esse recurso, se eu for feliz no meu recurso, nas minhas argumentações, ela vai passar para cá, para essa coluna aqui de cancelado, tá? O que vai significar o quê? Que eu consegui sucesso no meu recurso. Então, sempre se verifica as infrações pontuáveis nos últimos 12 meses, através dessa ampulheta aqui, aí você vai ver a quantidade de infrações. E as infrações dos últimos 5 anos. Se eu tivesse um processo de suspensão do direito de dirigir, ele ia estar aqui abaixo, mas eu não tenho. Inclusive está escrito aqui, condutora não possui até a presente data processo de suspensão do direito de dirigir instaurado. Ok? Então, pessoal, é assim que se consulta. Aí, quando você verificar as infrações pontuáveis nos últimos 12 meses, você vai verificar como está a saúde da sua CNH. E aí você vai ligar para o profissional que trabalha com recursos de multas, que você costuma trabalhar, e vai avisar ele, no caso, ou então você mesmo vai fazer o seu recurso. Então é isso aí, é assim que se faz, tá? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa é só voltar esse vídeo aí. Então, gente, é assim que se faz para monitorar a CNH. É muito importante que vocês façam isso. Vocês, então, que trabalham, que tiram o sustento do veículo, né, de vocês, então observem bem esse site. Eu aconselho a vocês fazerem isso pelo menos uma vez por mês, se não de 15 em 15 dias. É rapidinho, é tranquilo. Depois que vocês cadastrarem a CNH de vocês no site, vai ficar muito mais fácil, vocês não vão precisar digitar tudo novamente, porque vai estar ali com uma memória, né? Normalmente fica, porque vocês não devem fazer isso na casa de vocês. E depois que vocês verificarem que existe realmente uma infração, vocês se antecipam. Porque quando você faz essa consulta, você verifica até antes mesmo da notificação de autuação chegar na sua residência. E se por acaso tiver algum endereço errado, você então vai verificar antes o que está acontecendo. E vai poder se defender, vai poder fazer o seu recurso, vai poder correr atrás dessa sua pontuação aí, né? Correr atrás para que isso não se torne uma dor de cabeça depois. Porque mesmo que você só tenha 3 pontos numa infração, pense que existem 12 meses subsequentes. E nesses 12 meses, muita coisa pode acontecer e você não pode prever. Entendeu? Por que eu estou falando isso? Lembra daquele exemplo que eu dei sobre a contagem de pontos, que eu mostrei aquele gráfico? Se vocês perceberem e se vocês lembrarem, se aquela infração gravíssima fosse cometida após a infração, lembra que eu falei? Após o período de vencimento daquela primeira infração leve, não teria mais processo de suspensão. Certo? Então, imaginem vocês se, independente dessa infração ter sido antes do vencimento daquela primeira, se tivesse feito recurso, se o condutor tivesse feito recurso dessa primeira infração leve e tivesse conseguido cancelamento. Uma infração leve, 3 pontos, às vezes, é a mais importante do seu prontuário.
Às vezes é ela que te livra de um processo de suspensão. Além do que, eu vou fazer um outro vídeo falando sobre esse período desse processo aí. Quando você dá entrada no recurso, quando você dá entrada no processo de suspensão, o que acontece? Vou fazer uma outra aula, né, sobre isso daí. Vou mostrar para vocês, com exemplos, como é que funciona isso daí. Hoje eu quis mostrar mais como funciona essa pontuação da CNH, como você faz para consultar, alguns erros de interpretação de boatos que tem por aí sobre o pagamento de multa, sobre o tempo de vencimento de cada infração, enfim. Hoje eu quis esclarecer mais esse tipo de dúvida daí. Vai ser necessário que eu faça um vídeo sobre essa questão do processo mesmo, do período. Eu vou mostrar algumas coisas bem interessantes para vocês condutores e para vocês que já trabalham com recurso de multa. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like aí, comentem caso tenham alguma dúvida, tá, pessoal? Obrigada e até o próximo vídeo.